Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio da Delphi Academy. Nós seguimos falando de aplicações mobile e hoje nós vamos iniciar com sincronização de dados. Então isso está dividido em duas partes. Nós vamos compreender as opções que nós temos para sincronização de dados. No episódio de hoje vamos focar aí em DataSnap com REST, né? E depois no episódio seguinte a gente vai falar de algumas outras opções interessantes, como a utilização de um back-end nas nuvens, né, um BES, e também o recurso do Interbase Change Views. Ok? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto a ser explorado aqui é a questão de execução de operações em segundo plano. Então nós já vimos, tivemos aí episódios anteriores com relação ao task, a utilização da classe de task, né, da biblioteca de programação paralela do Delphi, para a execução de tarefas de segundo plano. Nesse exemplo de hoje, nós vamos usar uma thread anônima. Né? Poderia trabalhar com a task também? Poderia, né? Mas aqui é mais para dar uma outra alternativa, um segundo exemplo de como trabalhar com uma execução, né, em paralelo ocorrendo em segundo plano. A opção que eu fiz aqui pelo uso da thread, de uma thread anônima, é porque nesse caso da sincronização, eu não vou disparar múltiplas sincronizações simultâneas. Então, é uma thread em segundo plano, executando a sincronização até ela finalizar. Né? Eu poderia, por exemplo, com uma task, ter diferentes tarefas de sincronização ocorrendo simultaneamente. Né? Então, por exemplo, você eventualmente dividir um montante de um dataset, um dado que você tenha que transferir em vários pedaços e transferir isso simultaneamente, buscando aí ter uma melhor performance. Mas nós vamos focar nesse caso aqui na thread anônima. Tá? Então a thread anônima, eu coloquei aqui até alguns links que exploram esse assunto, né? A thread anônima permite uma execução em segundo plano, como o próprio nome diz, de um método anônimo. Então, basicamente o que você faz é colocar a execução do método em segundo plano, né? No momento que você dá ali o start, e aguardar por sua conclusão. Tá? Então, isso nós vamos utilizar ali no exemplo de sincronização. A ideia aqui é um servidor REST, né, usando, no exemplo que eu estou usando, o Reflection do Faridak. Então, o Reflection vai gerar o JSON, né, o binary JSON no caso do Faridak, ele faz a serialização em JSON, depois a desserialização, mas a mesma arquitetura, exatamente o mesmo exemplo, você pode aplicar usando outro mecanismo qualquer de serialização para JSON. Né? Então, como nós estamos falando de REST, é mandatória aqui a utilização de JSON. Então, aí, para qualquer outro framework, eu posso utilizar uma serialização qualquer para JSON. Por exemplo, esse framework que nós já utilizamos também em outros episódios do Ezequiel, que é o Dataset Converter for Delphi, que é bastante interessante. Então, você pega qualquer dataset e ele converte esse dataset com um class helper, né, num JSON Array. Então, do outro lado, você faz o processo inverso e aí você tem um dataset em memória para trabalhar. Então, nesse conceito, né, a gente vai focar aqui no Faridak Reflection, mas é exatamente a mesma coisa usando qualquer outra serialização para JSON. Tá? Então, vamos explorar um pouco o que nós temos aqui em termos de código. Né? Então, vamos lá. Começando aqui pela aplicação servidora. Né? Então, nós temos um servidor DataSnap REST. Tá? Nada mais aqui, o foco dele é... deixa eu encerrar essa conexão aqui. Nada mais aqui, o foco desse servidor é fornecer um conjunto de dados, né, para que seja atualizado do lado cliente. Então, o que nós temos aqui? A gente tem um método. Tá? Eu estou utilizando aqui essa base de dados MassSQL, tá? Uma base aqui no Interbase, e nós vamos focar aqui nessa tabela parts, tá? Que são os itens do estoque. Né? Então, nesse cara aqui, ó, nós temos alguns atributos aqui. Eu adicionei esse last update. Esse last update é meu campo de controle, ou seja, o que é novo que eu preciso atualizar
do lado cliente, né? Então, você pode, por exemplo, ter uma trigger aqui, né, que é o caso, né? O que eu fiz? Eu tenho uma trigger de before insert update. Toda vez que ocorre o insert update na tabela, ele atualiza esse campo aqui para que a gente tenha esse controle que o dado foi atualizado. Existem outros inúmeros mecanismos, né, para tratar isso. Nós vamos ver também no Interbase Change Views uma outra maneira, mas em geral, né, quando nós vamos falar de sincronização, você precisa de alguma forma saber o que foi atualizado para que você não tenha que sincronizar tudo todas as vezes. Então, uma forma é ter um timestamp aqui com a última sincronização. Lá do lado do cliente, você vai guardar a data da última sincronização que você fez e então pegar somente a informação atualizada, ou seja, o que é novo desde o meu ponto de vista, né? Desde a última vez que eu sincronizei a base de dados. Então, a ideia é sincronizar esse carinha aqui, essa tabela. Tá? Se nós olharmos aqui em termos de código, ó, é tudo bastante simples, né? Eu vou receber a data a partir da qual eu quero sincronizar, então vou fazer um select naquela tabela quando eu tenha atualizações superiores ou igual àquela última sincronização que eu fiz, né? Então aqui você pode pensar a sua lógica aí de atualização, né? Mas a ideia aqui então é capturar os dados que foram atualizados após determinado período, tá certo? Basicamente, nós vamos carregar a nossa query, né, e fazer a serialização dessa query em JSON usando o reflector do Faridak. Então nós vimos isso já alguns episódios atrás, mas vale recordar, né? Você cria esse método, ele retorna um Faridak JSON dataset, ou seja, um dataset de Faridak serializado e já comprimido, né, compactado. Então essa classe auxiliar aqui do writer vai escrever o nosso dataset para o result, né, que é o nosso Faridak JSON dataset, tá certo? Um tratamento de exceção básico, aqui eu coloquei uma observação, que você é recomendado aqui nesse caso, especialmente em aplicações servidoras, né? Também no mobile, mas especialmente em aplicações servidoras, utilizar uma solução de log. Então você vai encontrar por aí várias soluções de log, projetos para que você possa adicionar um log, gerar um log lá no disco, né? Por exemplo, por dia, por hora, para monitorar eventuais exceções, porque nós estamos falando de uma aplicação servidora. Então imagina que esse cara está rodando num Linux, num cloud, você não vai ficar olhando as exceções. Então, você pode até jogar a exceção para o cliente, mas melhor do que isso seria você gerar um log aqui. Então, você vai encontrar, por exemplo, lá no site no blog do Daniel Teti, por exemplo, ele tem um framework interessante para log, mas você vai encontrar, se fizer uma pesquisa aí, Delphi Log, você vai encontrar várias soluções, frameworks para gerar log texto, né, com vários distintos recursos, né? Ou você pode criar aí o seu próprio, basicamente salvar num arquivo texto o que está acontecendo, somente tomando cuidado com concorrência, esse tipo de coisa, tá certo? Então, essa razão dessa observação aqui. Então esse cara vai retornar para a gente a tabela ou os registros aqui que estão atualizados, tá certo? Do ponto de vista cliente, né? Então o que nós temos? Nós fizemos a importação da classe proxy, né? Naturalmente pelo REST Connection, tá? Então nós temos lá um REST Connection, certo? Temos aqui uma conexão local e uma query local, né? Para a mesma base de dados. Então, se nós voltarmos aqui, ó, eu tenho a base de dados duplicada com uma versão mobile, tá certo? Então, na versão mobile, nós vamos inicialmente, aqui ela está com dados, né? Nós vamos aqui, na versão mobile, limpar os dados desse cara. Nós teremos que desativar. Pronto. Então, agora a nossa tabela que vai para o mobile está vazia, tá certo? Muito bem. Então, aqui, essa é a base de dados que eu vou mandar junto com a aplicação mobile. Então, voltando aqui, vou comentar aqui, né? Voltando aqui para o Delphi, aqui basicamente o que nós temos é uma query na base local, né, de parts, que são as peças, né, e mostrando essa informação aqui no list view. Então, nada mais do que aqui, nós vamos ativar a query e mostrar os dados aqui no list view, né. Se eu executar
vamos lá, vou colocar o servidor para rodar aqui, inicialmente local, tá? Então vou dar aqui um start. Se nós executarmos esse cara aqui nesse momento, então ele está apontando para aquela base ali, né? Está aqui nessa pasta, ele está apontando para essa base, o mobile, tá certo? Então eu não tenho dados aqui na aplicação cliente, tá certo? Muito bem. Aí vem o sincronismo. Então o que é que a gente está fazendo aqui no sincronismo? Aqui no sincronismo eu tenho a data a partir da qual eu quero sincronizar, né? E eu chamo um método de sincronismo, tá? Esse método de sincronismo que está lá no meu client module, chamei aqui de load parts, né? Vai fazer a carga, ele recebe como parâmetro a data a partir do qual eu quero sincronizar, e aí, para dar aqui uma ideia de processo, né, ocorrendo, uma animaçãozinha, então a gente tem aqui um layout, esse layout tem aqui um track bar, né, e um label aqui para dar um status, né. A ideia é animar esse cara, então nada mais é do que aqui ó, um track bar, né. Esse track bar tem um float animation, tá? Esse float animation ele está configurado de uma maneira a dar noção de atividade, né, que há uma atividade acontecendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou animando a propriedade value dele, ele vai de 0 a 100, né, com reverso automático, o loop, né, então ele faz auto-reverso. Se eu ativar, ó, o que nós vamos ter, deixa eu só executar ele aqui, com ele já ativo para que vocês vejam, né? O que vai acontecer é que ele vai ficar aqui executando um movimento para dar uma ideia que algo está acontecendo ali, que tem um processo em andamento, né? Aí, essa é uma abordagem, você pode criar aí vários tipos de animações, por exemplo, para como um círculo, um gauge, né? E é fácil criar isso, por exemplo, um gauge com dois retângulos, né? Dando a ideia para o usuário que tem uma animação, mas procure investir nesses animations do FireMonkey, por exemplo, esse float animation. Então, o que vai acontecer? Eu estou passando esses caras como parâmetro lá para o nosso método, então vamos lá para o load parts. Ele vai receber aqui esses parâmetros, né? E aí nós vamos criar uma thread anônima, tá? E aí vem alguns pontos importantes. Então, dentro de uma thread anônima, ou melhor, dentro de uma thread, né, toda vez que eu vou tocar a interface, eu preciso utilizar um synchronize, tá? Para garantir que não existe acesso simultâneo a itens da interface, o que geraria um access violation, certo? Então, dentro desse synchronize, nós estamos tornando aquele layout visible, né, ativando a animação e mudando lá o status do label, certo? Vamos fazer uma chamada ao servidor. Eu vou receber aqui o dataset, então aqui estou fazendo o inverso da serialização, né? Estamos deserializando o dataset. Tem como resultado aqui um dataset do FireDAC, né? Um JSON dataset. Então aqui ó, o JSON dataset veio lá do servidor e no final, depois da serialização, o FireDAC dataset, certo? Atualizamos mais uma vez aqui o status, está iniciando a sincronização, iniciando uma transação. Aqui você tem o total de registros que nós vamos sincronizar. Então, a técnica que eu utilizei aqui é o seguinte, nós vamos varrer o dataset. Eu vou tentar inicialmente um update, caso esse registro já existe, então sempre aqui pela chave primária, certo? Caso o update não tenha sucesso, ou seja, esse registro, esse part number não existe no cliente, nós vamos fazer um insert. Então ele tenta inicialmente, usando o exec.sql lá do FireDAC Connection, né? Não preciso de carry nada, estou usando o exec.sql e pegando o número de linhas afetadas. Então, se o update funcionou, muito que bem. Se ele não funcionou, a gente faz o insert. Tá? Havendo sucesso em um dos casos aqui, então nós atualizamos o sincronismo ali, os registros processados, né? X de Y, né? Quantidade de registros processados, sincronizando o registro 1 de 10, 2 de 10. E aí, eu propositalmente coloquei aqui um sleep, tá? Obviamente você não vai ter isso no seu projeto final, para que, como o processo é muito rápido, para que vocês possam observar o processo ali acontecendo, senão ele não mal dá tempo você clicar. Mas esse cara aqui, ele é somente para demonstração, tá certo? Ao final a gente vai comitar e tornar ali invisível, né, a animação novamente, né, o layout, e dar uma mensagem do número de registros sincronizados. Se ocorrer um erro, também, idealmente você pode ter um log para isso, mas aí a gente está mostrando o erro. Então aqui finalmente starta
a thread. Então esse cara vai executar em segundo plano, né, fazendo aquele componente ali que mostra para a gente o status se manter aí atualizado, né, de maneira a dar ao usuário a ideia de movimento. Então é isso que nós temos aqui, tá, nesse exemplo, tá certo? Vamos lá. Para executar esse cara, então vou executar ele aqui localmente, né? Vou rodar aqui o part client, né? Então nesse momento eu não tenho dados aqui no nosso servidor, né? Mas vamos fazer aqui uma primeira sincronização. Então, olhando de volta aqui para a nossa tabela lá no servidor, né? Eu vou mudar aqui e quero fazer, vou colocar uma data aqui qualquer para trás, aqui, uma sincronização a partir dessa data, né? Então, se eu executar aqui o processo de sync, ó, ele vai dar ali, executar a animaçãozinha, ele está nessa velocidade porque a gente colocou um sleep, né? Sincronizou 59 registros, então agora a gente vem para cá e a gente tem dados, né? Eu coloquei só 2 campos aqui no list view, só para exemplificar, mas temos dados aí na aplicação client. Então, o que aconteceu na prática aqui agora é que, se nós voltarmos aqui para a versão do mobile, né, para o banco de dados mobile, o nosso parts tem agora dados sincronizados, tá certo? Se nós tentarmos executar isso de novo, então vou colocar aqui, por exemplo, uma data futura, né, porque é maior do que o processo que está lá a data de atualização do servidor, aí nós não temos nada a sincronizar. Tá? Então essa é a ideia, um exemplo, né, de como abordar a sincronização. É claro que cada situação, né, e cada regra de negócio terá sua particularidade, mas esse conceito, né, esta forma de trafegar os dados e de fazer atualização permanece. É claro que aqui você pode aplicar N distintas regras de negócio, quando deve ser atualizado, quando deve ser inserido, quando deve ser sobrescrito ou não, mas vale, do ponto de vista conceitual, essa estrutura funciona para qualquer caso. Obviamente você vai trabalhar aí a sua regra de negócio, de acordo com a sua necessidade, tá certo? Mas esse era a ideia, né? Era dar esse conceito aí em torno do exemplo. Então aí a aplicação serve e a aplicação cliente, mostrando um exemplo de sincronização. Se eu não quero usar Faridak, eu estou usando outro framework, então eu posso utilizar uma serialização qualquer, né? Vocês se recordam, nós tivemos em alguns episódios aí anteriores a utilização desse mecanismo de sincronização, né? De qualquer maneira, aqui, ó, isso está lá disponível para vocês para download, né? Mas é tudo muito simples, né? Se eu quero usar, por exemplo, essa serialização desse framework aí do Ezequiel, né? Esse dataset converter for Delphi, então simplesmente o método, ao invés de ter lá o retorno do Faridak JSON dataset, vai retornar um JSON array. Né? Então aqui em termos de código é tudo muito simples, ele simplesmente faz esse cara aqui, ó, a tabela que você quer exportar, as JSON array. Do outro lado, lá do cliente, você vai fazer o processo inverso. Então você vai carregar a sua tabela, né, aquele dataset temporário lá, fazendo um record from JSON. Aqui é um registro, né, mas seria record from JSON array para que você carregue lá no cliente o cara. Então essa é a ideia. Se você não está usando o Faridak ou quer usar outro framework, então aqui um conversor de JSON padrão. Nós já vimos isso aí em episódios anteriores. Tá certo? Então, essa é uma primeira abordagem aí em termos de sincronização, de como escrever um código eficiente, né, para que ocorra a sincronização, com uma boa informação de status para o usuário e executando em segundo plano para que a aplicação não fique ali congelada. Tá certo? Então tá aí o exemplo com o server e o cliente. Aqui eu tenho algumas documentações em torno desse assunto de programação paralela e também de REST, se você precisar revisitar isso. Aqui alguns exemplos também da utilização de programação em segundo plano, fazendo chamadas assíncronas, thread pool e coisas que eventualmente você vai aplicar aí neste projeto. Tá? Então,
essa primeira abordagem com relação à sincronização. Nós vamos, no próximo episódio, avançar mais, fazer uma sincronização usando um back-end nas nuvens e também o conceito do Interbase Change Views, que dispensa, nesse caso, esse tipo de controle. Né? O grande foco do Interbase Change Views é que você não precisa criar esse tipo de controle, porque ele tem o log das alterações do banco para você. Né? Então aí nós podemos facilmente fazer, por exemplo, do server para o cliente e do cliente para o server. Né? A metodologia que nós utilizamos aqui vai ser a mesma, tanto no cliente quanto no server. Né? Você vai fazer simplesmente o processo inverso. Tá certo? Muito bem. Gostaria de agradecer a presença de todos. Aqui meus dados para contato, no Twitter e e-mail. E, por favor, siga-nos no Delphi Brasil e Embarcadero BR, são os nossos principais canais de contato e comunicação com a comunidade. Muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.